Entenda melhor o que é predestinação. Muita gente me pergunta, Marcos, você acredita na predestinação? Eu sempre falo, está na Bíblia, ou a gente acredita nela toda ou não. Mas eu quis explicar de forma detalhada para tirar todas as dúvidas de você que tem dúvidas sobre se Deus é amoroso, por que Ele predestina. Então, o que dá para entender, eu tentei colocar nessa explicação que eu fiz de Romanos 8, onde Paulo fala sobre predestinação. Antes da gente entrar nesse trecho desse vídeo, eu gostaria de convidar você para entrar no grupo de Telegram. Todo dia eu posto vídeo, texto, áudio com princípios de interpretação bíblica. Vai te ajudar a entender melhor as escrituras. Também quero te convidar para assinar o meu canal, curtir esse vídeo, apertar o sininho e assim se ajuda a divulgar vídeos como esse, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Mesmo eu sendo de tradição presbiteriana, por muito tempo na minha vida eu ficava pensando, esse negócio de predestinação, Paulo poderia não ter revelado, né? É um negócio que dá muita briga, muita contradição. Mas então eu descobri o porquê Paulo revelou a predestinação. Então existem 5 reações que Paulo queria gerar em nós quando ele revela sobre a soberania de Deus e porque ele nos escolheu e nos amou primeiro. Mas também ele revela 5 reações negativas que algum religioso pode tomar que não são reações sobre o amor de Deus. Primeiro, quando você entende a predestinação, você se sente humilhado e não arrogante. Alguns dizem, eu sou predestinado, eu sou eleito, numa arrogância, como se os outros não fossem, se fosse mérito dele ter sido eleito. Mas a eleição acontece porque a gente, pelos nossos esforços, não seríamos capazes, ninguém seria salvo se não fosse pela ação primária do amor de Deus. E isso nos humilha, porque nós fomos incapazes. Deus teve que nos amar primeiro. Segundo lugar, é segurança ao invés de apreensão. Alguns, ao descobrirem sobre a predestinação, ficam se perguntando, será que eu sou eleito? Será que eu sou salvo? É ao contrário disso. Paulo revelou isso para nós, para que a gente possa ter segurança no amor de Deus. Mais para frente aqui no capítulo 8 de Romanos, a gente vai ver que nada pode separar do amor de Cristo. Nada, nada, nada. Então essa segurança é legítima. Nós somos salvos porque Deus nos amou e esse amor garante a nossa salvação incondicional e irrevogável. Terceiro, quando a gente descobre o que é predestinação, a gente fica responsável e não apático na proclamação da palavra de Deus. Então, alguns que são religiosos, que entenderam errado a predestinação, eles falam, eu não vou mais falar de Jesus. Algumas igrejas assumem isso. Eu não vou falar nada, é Deus que elegeu. Eu não vou fazer apelo, eu não vou fazer um desafio. É muito ao contrário. Quando a gente sabe que Deus amou a gente primeiro, a gente tem essa responsabilidade em obedecer o mandamento de Jesus de pregar o evangelho. Nós não obedecemos a Jesus por amor às almas perdidas, nós obedecemos a Jesus porque ele nos mandou, ele deu essa comissão para nós. E nós somos endividados por essa salvação no Espírito Santo, como Paulo já falou no capítulo 8 de Romanos. Quarto, quando nós entendemos a predestinação, nós somos levados à santidade e não à complacência com o pecado. Alguns falam, se eu sou eleito, se eu sou salvo e não perco a minha salvação, então eu vou pecar, vou viver minha vida. Essa era a acusação que jogavam para Paulo. Mas Deus nos predestinou a sermos a imagem de Jesus Cristo. Então Deus nos predestinou a sermos santos. Essa é a marca de quem é habitado pelo Espírito Santo, é a santidade radical. Então, a marca da predestinação é a santidade e não complacência com o pecado. Aliás, você foi salvo de quê? Se foi salvo do pecado, então não adianta viver no pecado. E quinto, quem entendeu a predestinação tem a missão no coração e não alguém que se sente privilegiado e acomodado, alguém que realmente não entendeu nada. Abraão foi predestinado e foi eleito, e ele foi eleito para quê? Para ser a bênção em todas as nações. E nós fomos eleitos para sermos a imagem do seu Filho Jesus e continuar o ministério dele na grande comissão, que é fazer discípulos,
levar as pessoas ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-las a obedecer às Sagradas Escrituras. Foi para isso, esse sentimento de missão só vem com a certeza que Deus nos amou primeiro e que nos comissionou. Por isso, meus irmãos, ao entender melhor a predestinação que Paulo está revelando da parte de Deus, você possa seguir esses 5 caminhos que é de humildade, segurança, responsabilidade, santidade e missão. Gostou desse conteúdo? Você gostaria de receber mais conteúdo sobre como interpretar a Bíblia? Aqui embaixo você pode deixar o seu e-mail para eu te mandar o material uma vez por semana. Mas deixa eu te explicar por que eu peço o seu e-mail. Depois de 10 anos aqui na internet ensinando as pessoas a lerem a Bíblia, mais de 200 mil pessoas se inscreveram nas minhas redes sociais. Mas os algoritmos dessas redes sociais fazem eu chegar apenas a 2% de quem pediu o meu material. Para eu alcançar a totalidade de todos que se inscreveram, eu precisaria de mais de R$2.000 por vídeo que eu publico aqui. E não tem nada de errado nas redes sociais, esse é o negócio deles, mas não é o meu negócio. É o meu ministério ensinar você a ler a palavra de Deus e aprender mais sobre Deus. Por isso, se inscreva aqui que uma vez por semana eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia.